noite, amigos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Espero que vocês se inscrevam e ali acione o sininho, tá? Para poderem sempre seguir as confirmações ali e receber as novidades, né, das nossas publicações. Hoje é uma ocasião muito especial porque estamos aqui reunidos para falar, né, vamos dizer assim, o que eu poderia dizer? São os 4 Cavaleiros do Apocalipse. O Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico. É disso que... Eu fico com o Cavaleiro do Apocalipse. Melhor. melhor. Nós estamos com o Thiago. Porque ele é a mulher invisível. Nós estamos com o Thiago, que é o nosso sócio da nossa loja em Bauru. E hoje nós conseguimos reunir os 4 aqui finalmente para fazer um Clepsidra Recomenda todo especial para vocês, com todo mundo junto. Cada um dando uma dica. Exato. Sim, e eu vou começar por uma dica fabulosa. Desculpe o trocadilho, que é a série Fábulas, que encontrou nessa versão de encadernado em brochura da Panini a sua melhor edição, eu diria. O pessoal gosta daquelas capas duras, beleza, mas essa aqui são pequenos arcos fechados ali dentro de um maior que representam muito bem toda a saga. E como nós temos diversas aqui, a minha dica fica por esse lado, porque é uma, vamos dizer assim, uma aventura. Uma releitura, Uma né? releitura dos contos de fadas. Dos contos de fadas. O adversário se estabelece expulsando as fadas e os seres. Imagina que cada fábula elas vivessem mágicos. no mundo, né? Elas vivessem em mundos específicos. E aí vem esse adversário que ele vai conquistando esses mundos e as fábulas têm que fugir. Então os porquinhos viviam num reino, a Branca de Neve vivia em outro, e eram mundos como se fossem dimensões paralelas. E esse adversário vai conquistando essas dimensões e vai empurrando elas para a nossa realidade, o último refúgio delas. E elas vão se alocar em Nova York, num condomínio onde aquelas que têm as feições humanas, né, que são mais humanas, melhor dizendo. E elas voltam contra o Trump, inclusive. É bem atual, né? É atual. E votam mesmo, né? Pela revolução dos bichos. Tem uma costura política que o Bill Willigan, ele coloca algumas costuras políticas no meio e você notório, né, o segmento. As nuances são muito bem representadas. Você vai perceber que dentro desses pequenos arcos, como a gente falou mesmo, da revolução dos bichos, onde os que são mais em forma de animais, que vivem na fazenda, eles se revoltam de não poderem transitar no mundo dos humanos, mas eles não podem, porque imagina, você tá andando na cidade e de repente vê um bezerro falando. Os ursos lá, né? Os ursos da de São Paulo, você acha. Dependendo do dia. Mas é isso. Eu não estranharia. Eu já vi, mas... Então, e essa é a minha dica porque é muito bem costurada a trama e, assim, é uma daquelas histórias que te marcam bastante, assim como Sandman, Hellblazer, etc. É muito bacana, temos várias aqui, espero que vocês gostem. Uma das que eu mais curto, vou até colocar, aproximar a capa para vocês, que é essa aqui das bruxas. Eu não sei porquê. E até porque nós estamos acabando de sair do Halloween, do Dia das Bruxas, mas já tô com saudade. Não sei porquê também. Já tô esperando o próximo. E agora eu vou passar aqui ao meu grande irmão Cid. Sábio. Grande sábio Cid. Ô louco, quem dera. Bom, pessoal, então eu vou dar hoje 3 dicas. É uma overdose de dicas, né? Então peço licença para poder monopolizar um pouquinho aqui o espaço, mas... Eu li recentemente uma obra que eu acho que merece, por mais que nós não tenhamos ela na loja para vender, ela merece todo o destaque, porque a Paula Feb, uma autora nacional, escreveu Metástase, e eu recebi essa obra, uma brochura, que me impactou demais, né? Então quem curte horror psicológico vai encontrar aqui uma narrativa fragmentada, né? Ela não segue a sequência narrativa tradicional. Então você tem flashes, né, de uma experiência imaginária de uma mulher que é raptada e é exposta a violências recorrentes. E eu acho que, se eu for comparar com qualquer outra coisa, a primeira obra de arte que me vem à mente
não é um outro livro, né? Mas é uma performance vocal da minha cantora favorita. Da Amanda Galas, todo mundo sabe que é a cantora preferida dele. Novidade. Pois é, exatamente. Que fez um CD chamado Shy X. Adoro a música do Cid, cara. Eu chego lá, Shy é grito em alemão. E ela gravou esse álbum, não é um álbum, é uma performance, né? Que é basicamente o seguinte, é uma imaginação do que seria um animal enclausurado sofrendo maus tratos repetidamente ou uma mulher raptada sofrendo abusos, né? E ela transforma isso em canção, né? Talvez não canção, mas em uma performance vocal, né? São 30 minutos incríveis para você ali ouvir com a luz apagada, e é o que a Paula faz neste livro. Então é basicamente assim, todas as neuras, toda a violência, toda a reação possível, né, de uma pessoa passando por isso de forma literária. Então, meus parabéns a Paula, foi uma obra incrível, né? É pesado, né, Cid? Dá a impressão que é bastante Visceral, né? Bastante... Exatamente. A Paula, ela é especialista em perturbar o leitor. Ela é mestre nisso e ela tem se destacado muito. Inclusive, ela foi uma das pessoas que a Dark Side trouxe para o acervo delas agora, nos últimos anúncios. Então, uma obra nacional por uma autora que está se destacando no terror psicológico, a gente só pode apoiar. Então, mesmo não tendo essas obras disponíveis para vender aqui na nossa loja, a gente apoia e divulga porque vocês merecem ler isso. Outra que nós temos na loja, que a gente pode, inclusive, recomendar para que vocês procurem na estante virtual ou nas nossas 3 lojas Nas físicas. 3, viu? Tem na Cesário, na Fortunato e também lá em Bauru. É a edição bicentenária da edição da editora Wish pro Cavaleiro Sem Cabeça. Vira e mostra o corte, Cid. Não, Esse livro é maravilhoso. Tem pintura trilateral, etc. É capa A editora dura, né? Wish pegou, é capa dura. A gente tem eles novos aqui, lacrados. Então, o Washington Irving é um autor americano que foi um dos primeiros a aclimatar o gótico inglês nos Estados Unidos. Antes dele, houve, claro, o Charles Brockden Brown, né? Nós tivemos também Nathaniel Hawthorne fazendo A Casa das 7 Torres, A Letra Escarlate. Mas o Washington Irving ele vai criar uma espécie de fábula da independência americana, justamente quando a colônia corta os laços com a metrópole, ele vai trazer o Cavaleiro Sem Cabeça. Então, é algo muito simbólico. Sim, para quem acha que não há política em quadrinhos, não há política em nada. Gente, acorda. A política é tudo, né? Zoom Politicon. Entenda. O Cavaleiro, ele é inglês, né? Ele é um... Na verdade, não. Ele é um mercenário alemão da região dos Hessianos, né, que foi contratado pela Inglaterra para lutar contra os americanos. Alguém tira o Cid do vídeo. É isso que eu... É isso que eu tô Ele região específica, né? Ele não era germânico, não. Ele era luta, alemão. mas ele luta, resumindo, ele luta pela Inglaterra, né? Ele Exato. luta do lado da Inglaterra. Ele luta o contra mercenário- o mercenário que luta a favor do colonizador, que é a Inglaterra, Exato. no caso. A Inglaterra não mandou só soldados ingleses para lutar contra os soldados que batalhavam pela independência dos Estados Unidos. Ela contratou exércitos mercenários. Então, assim, entre esses mercenários estavam os hessianos que foram lá para, assim, trucidar os soldados americanos, e um deles levou uma bala de canhão na cabeça, perdeu a cabeça. Suave, né? É, uma coisa leve, coisa né? leve. E o Washington Irving vai criar, então, um conto baseado nessa história. Só que nós temos, por exemplo, em Praga, nas lendas de fantasmas de Praga, lá na Europa, várias lendas de cavaleiros sem cabeça. Então, o Washington Irving vai se apropriar
dessa tradição europeia e vai criar uma história lá nos Estados Unidos que brinca com a crença dos americanos em fantasmas. Então, nem tudo que está aqui é aquilo mesmo que existe. Você pode brincar, por exemplo, com aquilo que as pessoas acreditam. Né? Se as pessoas acreditam em fantasmas, como a gente pode tirar proveito delas? Né? Isso acontece muito aqui. É uma edição de um conto. E traz outros contos também do Washington Irving, traz o conto do Kip Van Winkle. Porque assim, é uma obra publicada em 1820, a Wish fez então uma edição bicentenária que traz 2 outros contos. Um conto que já estava previsto, que é o Rip Van Winkle, e também o do Noivo Fantasma, que foi uma meta estendida graças à enorme arrecadação que esse projeto teve. E agora, eu gostaria de falar um pouquinho da nossa editora, como eu sempre faço. Né? Então, primeiro eu gostaria de agradecer vocês que apoiam os nossos projetos de financiamento coletivo, porque vocês estão transformando o mercado editorial brasileiro, possibilitando com que as editoras tragam obras com menor apelo comercial, pelo que já existe de marketing, pelo que já existe de conhecimento prévio dos leitores, para que a gente traga obras inusitadas, para que a gente traga aquilo que a gente acha que vocês devem ler, e não aquilo que a gente acha que vai dar dinheiro para a gente. Então, o nosso agradecimento para vocês, que são os nossos financiadores, não só nossos, mas de todo o mercado independente. E eu gostaria só de pedir para vocês, prestem atenção nas nossas redes sociais, porque estamos prestes a divulgar o primeiro clube de assinaturas da editora Clepsidra. Então, em breve, em breve nós teremos o projeto Raridades do Conto Gótico, que vai trazer obras impressas para vocês pelo correio. Não é e-book, não é. Isso já existe, a gente acha muito legal, mas a gente percebeu nas nossas enquetes que 93% do público nós pensamos inicialmente em fazer ele digital, ser um clube digital que você receberia e-books, mas a demanda das pessoas é por livros impressos. Então nós pensamos, não, vamos fazer ele impresso. Então nós vamos vai ficar muito. Vai ficar com aquele jeitinho Clepsidra de ser. É Clepsidra, mas é diferente, né? Eu já vi, né? Exato. Então, o negócio tá filho. A gente não vai dar muitos spoilers agora, mas fiquem atentos, porque daqui a uns 7 dias a gente vai abrir esse clube e por R$20 você pode receber na sua casa um livreto por mês com alguma raridade obra inédita, dos contos góticos. E a gente está falando conto gótico porque é de 1790 a 1840, ou seja, daquele miolo do cânone gótico mesmo. Não é o gótico vitoriano, o gótico conto de fantasma, terror, horror, não. Não. É o começo de tudo. Vocês vão ver os temas góticos sendo trabalhados na raiz. Como que o tema da freira morta, o tema do Fausto, o tema do Melmoth, o tema do monge apareceu ali. E chegou ao público grande, né? Porque às vezes as edições normais não chegavam ao grande público. Exato. E exatamente os Blue, né? E os contos naquela época, eles não eram vistos como contos. Isso foi antes da teoria do conto pelo Edgar Allan Poe. Então, assim, muitas vezes esses contos são adaptações de romances. Então você tem um romance de 3 volumes resumido em 36 páginas. Você tem uma peça gótica resumida em 36 páginas. E a gente vai trazer isso em português na sua casa para você. Muitos pela primeira vez. Muita grande maioria inédito, né? Não, e coisa linda, né? Não, eu vou falar, tirando a Inglaterra, nenhum outro país fez um trabalho com esses contos dos Blue Books, dos chapbooks góticos, como nós vamos fazer. Então, assim, modéstia à parte, é algo nem Portugal. Bastante inovador. Nem Portugal. Tá todo mundo acostumado com um padrão de qualidade do Clepsidra, então podem esperar isso para essa série que vai sair. Né? Exatamente. Tradução, edição, revisão, a obra em si. Tá lindo. Eu vou passar agora a palavra para o Floyd, então.
Vamos lá. Então, eu separei hoje para O menino vocês. foi desse. Na verdade é o seguinte, o meu é um tema um pouco mais pesado. Existe uma grande mácula na história da humanidade, que foi o Holocausto, que foi a Segunda Guerra Mundial, todo aquele trauma que a Segunda Guerra Mundial ela trouxe, né, para a humanidade, e ela criou aquela coisa estranha, né, da nossa existência. E muitas obras exploraram isso, exploram e vão explorar, né? Visto o menino do pijama dourado, listrado, dourado não, listrado. O menino do O pijama rastro do garoto dourado. É que a gente Ed Murphy. É o Ed Murphy em Auschwitz, tá ligado? O Tira da Pesada em áudio. o menino do pijama listrado, Vamos. o tatuador de Auschwitz, que é novo também, recém-lançado Tem lá em em português. Né? E existem alguns livros que eu acho que são cabais para você entender todo esse trauma que foi, né, o Holocausto, que foi toda essa momento mácula, de dor, esse momento né? de dor. Eu recomendo sempre O Pianista. Tem um excelente filme, né? Tem o filme, a Polanski, adaptação né? do Polanski, é excelente, O Pianista. O Diário de Anne Frank, que é um clássico também já. E o que eu trouxe especificamente para vocês, o Maus. O Maus é uma obra que vai relatar a história de um escritor, né, o Art Spiegelman. Ele vai tentar pegar as memórias do pai dele e transformar num livro. Só que ele vai usar uma forma de contar essa história tentando amenizar um pouco, porque a história é muito pesada, é muito densa, é muito difícil de você ler, é muito triste, tem momentos muito, muito pesados. O que ele vai fazer? Para amenizar um pouco essa história, ele vai fazer em quadrinhos, e ele vai caracterizar cada raça, né, cada nacionalidade, né? cada etnia do Maus na forma de um animal. Então os judeus eles vai caracterizar como ratos, os alemães ele vai caracterizar como gatos, os Fabulação americanos... mesmo, Vai né? criar uma fábula, exatamente, falando em fábula. Os americanos americanos são cachorros, os poloneses são porcos. Então ele vai tentar amenizar a história, criando essas pra características, ficar um pouco mais fabulando um pouco, palatável, né? para as pessoas conseguirem ler. E ele vai e tem dois viés. A história ela tem dois núcleos narrativos, né? Ela vai contar a história propriamente dita da sobrevivência do pai dele, por tudo que o pai dele vai passar para sobreviver nos guetos, depois em Auschwitz, ou seja, tudo que o pai dele vai passar para sobreviver durante a guerra. E em off ele vai contando o processo criativo, a relação dele com o pai, como que ele conversa com o pai dele. Então você vai ter um corte que ele senta para conversar com o pai e depois o pai conta uma história e ele retrata essa história. Então você vai ter essas dois planos, né, de acontecimentos. E o pai dele, ele ele tem toda a caricatura do judeu, é todo o estereótipo do judeu, é um judeu sovina, mão Conforme de vaca. pintavam, né? Exatamente, conforme. E ele tem toda a característica, ele mesmo fica, ele fica assim, eu tenho que retratar meu pai dessa forma porque é como ele era, e ele cristaliza todo aquele arquétipo, né, do judeu. Inclusive ele próprio tem momentos que ele não consegue ficar muito com o pai, né, e ele vai falar, nossa, eu não consigo ficar mais uma semana com meu pai contando a história. Inclusive ele não passa pano também pro pai, porque Ele não, exatamente. não é uma vitimização, até que você chega no final e você percebe que O pai dele ainda depois de tudo que o pai tudo dele que ele passou, depois lá na depois frente, de se mudar para os Estados Unidos, ele continua ele reproduz reproduzindo, comportamentos racistas, por exemplo. O pai dele tem comportamentos racistas. Eles vão dar carona em algum momento pro negro, e o pai dele fica meio assim, mas você tá pondo um negro... Ele começa a falar em Yiddish, né, com o filho, você tá pondo um negro dentro do carro, então você começa a perceber que o pai dele tem ainda guarda, por mais que ele tenha sofrido, desde os 5, 6 anos ele passou sofrendo toda a discriminação, ele ainda guarda algumas coisas. Então fica a minha dica, Maus. Essa edição é da Companhia das Letras, tem outras edições de Maus, e essa é uma que reúne toda a história. Não, e o legal é você perceber que, por exemplo, você tem a Vida é Bela, que também faz de uma forma amenizada a mostra do que foi aquele período, e agora mais recente o Jojo Rabbit, que é um excelente filme. É porque é algo que tenta amenizar algo que é muito duro, Sim, né? E em nenhum momento tira o poder da dor, né? Muito que pelo mostra contrário. o trauma, né? E você vê, como vocês dizem, ninguém está impossibilitado de reproduzir
um erro, apesar de ser vítima. Ser desse vítima erro. desse erro. Não se iluda, o pai do Art Spiegelman é a grande vítima de tudo isso, ele é o grande sofredor, mas ele traz algumas coisas que ele já tinha antes da guerra e ele mantém depois, então ele tem uma combinação que em alguns momentos você fica com raiva É bem humano, né? dele, né? É como se fosse um lembrete, assim. Um lembrete. Não importa a lição que a história te ensina, você precisa sempre vigiar Sim. Pra o você seu não próximo passo para não reproduzir a o história. que também. o seu inimigo fazia. Não adianta ter sido vítima no passado se você for o algoz. Israel e a No Palestina presente, atualmente, gente, né? Exato. E o poderio bélico de Israel hoje, a forma como ele ameaça as outras etnias. E fazendo da- até uma conexão com o que o Morpheus falou, o Fábulas vai tratar disso também de uma outra maneira, mas vai tratar dessa relação Israel, Palestina, os judeus e tudo mais. Aí eu passo a bola agora, passo a vez pro Thiago. Pro nosso estreante aqui, né? Sim, vamos lá. Eu vou falar hoje sobre o Caibalion. Vou até dar um zoom aqui para falar. Muitas vezes a gente começa a estudar o ocultismo. Eu vou falar do Caibalion porque é um livro que eu acho que ele é assim, um livro de entrada para quem começa a se aventurar por essa senda do ocultismo. A gente ouve falar muito da Helena Blavatsky, do Eliphas Levi, de vários outros autores, mas acho que é interessante a gente saber aonde começa isso, porque o Caibalion ele te dá uma base para você entender esses conceitos, porque daqui que vem aquele conceito de o que está dentro é o que está fora, o que está em cima é o que está embaixo. Então, para quem começa a se aventurar por essa senda ocultista, o Caibalion é um livro muito básico. Ele trata dos 7 princípios herméticos. Quando a gente fala de hermético, ele vem do Hermes Trismegisto, que é 3 vezes grande. Aliás, Hermes Trismegisto é um puta trava-língua, né? Porque eu tenho que parar e falar o Hermes Trismegistus, né? Porque... Agora imagina o Jorge Benjó cantando. Pois é. Três pratos de trigo para o Hermes Trismegistus. Eu vou ser muito né? honesto, cara. Eu comecei a me interessar muito pelo ocultismo por causa do Jorge Ben, cara. Eu gosto muito dele. Não, E eu acho que aquela trilogia esotérica dele, que é a Tábua de Esmeralda, o África Brasil e Solta o Pavão, são os 3 discos que tratam da fase esotérica do Jorge Ben. E tá tudo aqui, cara. O cara musicou isso aqui, cara. Você está vendo, Então... a gente é gótico, mas a gente manja. Exatamente. A gente gosta dos punk, a gente gosta dos black metal, do gótico, de tudo. Mas a gente gosta de Jorge Ben, cara. Eu gosto, né? Então... O que importa é assim, trouxe cultura, trouxe inteligência, Exato. a gente está dentro. Então, Não assim, importa o a Caibalion... vertente estética. Exato. Assim, pra quem quer se dá aventurar por essa trilha, por essa senda esotérica verdadeira, o Caibalion é um livro essencial, fundamental para todo mundo. Quem frequenta a loja de Bauru já tá cansado de me ouvir falar desse livro. Vocês sabem, eu indico para todo mundo, um monte de gente já comprou, ninguém se arrependeu, falem a verdade, porque é um puta livro e assim, eu indico muito e eu tô aberto pra gente conversar. Vocês sabem que eu adoro bater um papo sobre esse livro, então... E fica aqui também a chamada para vocês comentarem aqui, colocar aqui nos comentários que livros vocês acham que são legais, que eu acho que de repente seria legal a gente de repente trazer um livro aqui, Sim. os 4 discutirem Sim. ele, enfim. E A gente quer esse desafio, né? Exatamente. É importante. Exato. E é isso. Obrigado a todos pela audiência. Obrigado, por prestigiarem, pelo Obrigado, carinho. obrigado. E até a próxima. Fica Agradecemos aqui o nosso- e longa viagem, noite adentro Noite para adentro. vocês. Exato, sempre. Um Até abraço, mais. Um gente. abraço. Tchau, tchau.